Bom dia, você que está ao alcance da minha voz nesse momento pelo canal IBE Fortaleza. Eu desejo que a bênção do Senhor te alcance a tua família, tua igreja, tua comunidade, onde quer que você esteja, que suas necessidades sejam supridas e que o socorro permanente do Senhor esteja sobre a tua vida e o teu dia a dia. Hoje nós temos um assunto tão delicado para tratar no livro de Malaquias, mas vamos tratar com toda a integridade, desejando que essa palavra seja uma palavra ouvida com coração, com temor a Deus, com tremor também diante de Deus. E eu estou desejosa que nós possamos juntos encontrar uma palavra de paz para os nossos corações. A palavra hoje é sobre o divórcio. E ela está em Malaquias, capítulo 2, a partir do versículo 10 até o versículo 16. Diz assim: Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso. Seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Nós precisamos lembrar que o povo estava voltando do cativeiro da Babilônia. Muitos já estavam estabelecidos, outros ainda estavam se estabelecendo. Havia realmente uma grande bagunça, uma grande dificuldade. O povo estava desanimado ainda, com grandes problemas, grandes dificuldades, e vem então uma repreensão de Esdras, vem uma repreensão de Neemias e agora uma repreensão de Malaquias sobre essa confusão, essa bagunça que estava acontecendo entre as famílias em Israel. E nós vamos encontrar isso no capítulo 13 de Neemias, o último capítulo de Neemias. E ele vai fazer a seguinte denúncia, a partir do versículo 23. Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi, invoquei maldições sobre eles, bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus e Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Então nós temos aqui uma realidade
foi denunciado por Esdras, foi denunciado por Neemias, que havia reconstruído os muros, havia se tornado governador, e ele então tem todas essas atitudes, né? Até de chegar a bater, arrancar os cabelos, de jogar maldições, invocar maldições por conta dessa situação. E agora nós encontramos Malaquias também denunciando que havia infidelidade, havia divórcio e havia também violência no meio de todo aquele povo. Há uma denúncia, mas há também uma chamada à responsabilidade para que eles se voltassem para Deus e eles também voltassem para a mulher da sua mocidade, da sua juventude, eles voltassem também para a aliança que haviam feito, os votos que haviam feito, e nós então estamos aqui diante de uma situação muito delicada, apesar que nós sabemos que o divórcio havia sido permitido, como diz Deuteronômio capítulo 24, a partir do versículo 1, quando ele diz: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser, mas por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Diz assim o versículo 1 de Deuteronômio. Nós sabemos que essa realidade que Esdras denunciou, Neemias denunciou e Malaquias está denunciando, Jesus também vai denunciar no capítulo 19 de Mateus, quando ele vai tratar a situação como a situação precisa ser tratada. Eu quero ler aqui o texto quando Jesus é abordado para essa realidade que estava acontecendo, quando diz que Jesus saiu da Galileia, foi para a região da Judeia, e alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Essa palavra, por qualquer motivo, ela é extremamente importante porque ela também está lá em Deuteronômio 24. Por exemplo, um homem passava o dia no trabalho, chegava à noite em casa e a mulher tinha queimado o arroz, vamos dizer assim. Então, esse era um motivo para dar divórcio, certo? Se ele chegasse em casa, a casa não tivesse limpa como ele gostava, era também um motivo de divórcio. Jesus, então, vendo esse absurdo, Jesus coloca um único motivo, que seria por conta do adultério. Fora do adultério, não havia espaço para divórcio. Então, nós precisamos entender isso porque, por qualquer motivo, se dava uma carta de divórcio a uma mulher no Velho Testamento. E Jesus, então, vendo essa situação grosseira, desumana, terrível para a mulher e para os filhos, Jesus, então, colocou um limite. Apenas por questão de adultério poderia, então, haver o divórcio e ela deveria receber a carta de divórcio. Malaquias vai denunciar ainda uma segunda situação, quando ele diz no versículo 16 do capítulo 2, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Esse seria, então, um segundo motivo pelo qual poderia haver um divórcio de acordo com a palavra de Deus. Deus odeia o divórcio, mas ele odeia mais a violência. Nós sabemos que o divórcio ele deve ser um caso cirúrgico, ou porque houve um adultério, ou porque há um risco de vida. E aqui uma palavra pastoral. Não se pode banalizar o divórcio, mas também não pode arriscar a vida de uma pessoa, seja a vida do homem ou seja a vida da mulher, porque não pode haver divórcio de jeito nenhum. Divórcio é em caso extremo, caso cirúrgico, e eu espero que essa palavra de hoje, de Malaquias, ela possa nos ajudar a estar tratando esse assunto delicado com oração, com misericórdia, mas entendendo que a vida humana, ela precisa ser preservada a todo custo. Eu espero ter trazido uma boa contribuição e que Deus nos ajude. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Essa é, pois, a reflexão de hoje. Que Deus nos abençoe. Amém.